Vamos então prosseguir. Quero convidar você para estar abrindo em Lucas, no capítulo 22, versículo 20. Será o ponto inicial, ponto de partida da ministração do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Então, Lucas 22, versículo 20. O texto diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A sétima coluna da maquete de Deus é justamente uma das mais extraordinárias bênçãos que Ele nos concedeu. E no que consiste isso? Consiste no fato do ser humano finito, fraco, pequeno, que não consegue fazer absolutamente nada, está unido, está aliado, está colocado numa posição de companheiro do Criador do universo, do Senhor de tudo que existe. Deus é o Criador, o sustentador da vida, do mundo, de tudo que existe, não apenas no planeta Terra, mas no universo inteiro, que, conforme já mencionamos, em algumas ocasiões, é extraordinariamente grande. Para você ter uma ideia, o universo é formado por galáxias, e entre as galáxias tem os espaços intergalácticos. Uma galáxia como a nossa, que é a Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de comprimento e 12 mil anos-luz de largura. Isso aí é uma distância absurdamente grande, porque um anos-luz são 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Imagina você o que são 1000 anos-luz ou 100 mil anos-luz, que é o comprimento da nossa galáxia. Mas ela é apenas uma. Existem bilhões e bilhões de galáxias, algumas até maiores que a nossa no universo. E o Criador de tudo isso que nós vemos, e também daquilo que nós não vemos, está desejoso de andar todo o tempo em aliança conosco, trazendo para a nossa vida a sua suficiência, a sua força, o seu poder, colocando tudo isso à disposição do ser humano, que se volta para Ele e que reconhece nele o melhor aliado de todos. Amém? E o interessante é que Deus estabeleceu várias alianças com o homem. Desde a aliança que ele fez com Adão no Éden, que tinha como contrapartida do ser humano apenas o fato de não tocar, de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Como todos sabemos, Adão comeu e foi quebrada aquela aliança. Mas Deus refez a aliança com Noé. E uma vez que o ser humano também quebrou aquela aliança, Deus refez a aliança com Abraão, e assim foi. Até que, tendo passado por diversas alianças no decorrer da história do homem sobre a terra, Deus estabeleceu em Jesus, no sangue de Jesus, a nova aliança. Esta aliança é inquebrável. Ela não pode ser rompida, ela não tem como ser rompida, entende? Por quê? Porque ela está firmada, está baseada, está fundamentada no sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que se entregou como cordeiro, para que através do sangue dele fosse firmada essa aliança, e ele também é o fiador desta aliança. Ou seja, ele é quem garante a nossa continuidade como aliados de Deus em tudo aquilo que Ele quer fazer sobre toda a terra. Amém? Eu gostaria de ler com você em Hebreus, no capítulo 8, do 10 até o 12. Na verdade, esse texto que nós vamos ler em Hebreus, ele é o mesmo texto da profecia de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 até o 34, tá bom? Nós não vamos ler os dois textos, mas você pode fazer a leitura depois e comparar um com o outro, para que você perceba que realmente aqui em Hebreus, o autor de Hebreus está citando
aquela profecia do Jeremias como algo que finalmente aconteceu. Amém? Diz assim o texto: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, na nova aliança, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento daquele que se une ao Criador, que se alia ao Criador, firmado no sacrifício de Jesus Cristo, é uma aliança realmente com todas as garantias. Por quê? Porque a primeira coisa que o Pai faz é colocar dentro de nós as suas leis, escrever com a sua própria mão dentro de nós as suas leis. Amém? Conforme diz também Isaías no 32, do 38 até o 41, Deus planta, Ele coloca dentro do nosso coração o temor a Ele. De tal forma que aquele homem, aquela mulher que está aliado ao Senhor, que entrou nessa nova aliança, tenha sempre no seu coração o temor ao Senhor. Deus declara: eu colocarei meu temor nos seus corações para que nunca se afastem de mim. E os colocarei firmemente. Por quê? Porque Ele se coloca como nosso proprietário, como nosso dono, como aquele que nos tem de maneira total e completa para o seu uso e para a sua glória. Amém? Então você pode perceber todas as situações, todas as questões que estão envolvidas nesta nova aliança firmada pelo Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero ler com você Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 20, porque ali está expresso todo o desenrolar desta situação que possibilitou realmente a abertura desta aliança no sangue de Jesus Cristo. Amém? Diz assim o texto: esse ser que está sendo referido aqui é Deus, o Pai. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado, conforme diz outra tradução. E quem é esse Filho amado daquele que nos transportou do império das trevas? Jesus Cristo, Senhor. Aquele Cordeiro de Deus que se manifestou para pagar com o seu próprio sangue, para desfazer, para destruir com a sua própria vida, com o sacrifício de si mesmo, o pecado, para tirar o pecado do mundo, conforme declarou João Batista. E aí continua falando sobre Jesus agora, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o Pai, que nós não vemos, mas que Jesus Cristo se manifestou como imagem expressa dele. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a nossa aliança firmada no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como diz o texto, ela é uma aliança firmada por nós aqui na terra, mas cujos efeitos transcendem a nossa vida terrestre. E eles perduram por toda a eternidade.
É por isso que Jesus declarou que aquele que me confessar, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Amém? E é por isso também que a confissão dos nossos lábios, a palavra dos nossos lábios, tem tamanha importância nesse plano de Deus. Por quê? Porque através da confiança, da fé que Ele mesmo coloca no nosso coração, o seu Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e nós fazemos o quê? Cremos. E conforme Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Então nós declaramos, nós confessamos, nós afirmamos aquilo que cremos. E à medida que nós fazemos isso, nós nos apropriamos de tudo aquilo que o Pai preparou para a minha vida e para a sua vida. Amém? Hebreus declara que nós devemos guardar até o fim a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Aquele que prometeu é fiel. E diz a palavra de Deus que ele permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Amém? Eu quero ler ainda com você uma palavra que está em Isaías, no capítulo 49, versículos 24 e 25. Porque é um texto muito esclarecedor sobre o funcionamento desses benefícios da nossa aliança com Deus através de Jesus Cristo. Olha só o que diz. O texto começa com uma pergunta. Diz assim: tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Aleluia. Esse é um dos grandes benefícios da aliança que Deus firmou conosco. Os apóstolos declararam isso com toda a autoridade, com toda a intensidade, com toda a firmeza. Não sei se você lembra, mas eu vou recordar agora um fato que está ali em Atos, no capítulo 16, quando aquele carcereiro em Filipos prendeu Paulo e Silas, colocou seus pés no tronco, eles levaram muitas chicotadas, passaram a noite ali, sabe, preso no tronco, no cárcere interior, no calabouço, um lugar assim, de sofrimento terrível, todos, sabe, com muitas chicotadas, nos seus, na região das costas principalmente. Mas o que acontece? À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aí sobreveio um grande terremoto, as colunas da prisão foram derrubadas e se abriu. E caíram todas as cadeias, que eram correntes, né, que firmavam as pessoas em determinados objetos ou na própria construção, impedindo que eles pudessem fugir. Mas aí o carcereiro, quando viu que a prisão tinha sido aberta, soltos as cadeias de todos, ele pensou que os presos tinham fugido e ia se suicidar. Porque ele era responsável pelos presos. Ele teria que dar conta dos presos. Ele tinha que responder com a vida dele e pela vida dos presos. E Paulo, não faça nenhum mal com você, porque todos estamos aqui. Aí o homem viu que não estava falando com uma pessoa qualquer, se lançou aos pés de Paulo e falou: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É o mesmo texto que diz aqui. A palavra de Deus diz que quando nós entramos em aliança com o Senhor é o valente que peleja por nós, que vai resgatar a nossa vida do império das trevas, que vai nos transportar para o reino do seu Filho amado, e que não vai trazer apenas a nossa vida, mas vai trazer a vida de todos aqueles que nos são caros, a vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes, de toda a nossa parentela. Ele vai trazer todas estas vidas e vai libertar, declarando que eu salvarei. Aqui Jesus diz: eu salvarei os teus filhos. Lá em Atos 16, 30 e 31 falou o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Lembra que quando Raabe se voltou para Deus, Josué, ou melhor, os espias, né, disseram para ela colocar um fio escarlata na janela e recolher em casa toda a sua parentela? Pois bem, Raabe não salvou apenas a sua descendência, talvez ela nem tivesse filhos ainda, mas ela salvou a sua ascendência, salvou o pai, salvou a mãe, irmãos que de repente ela tivesse ali, até mesmo pessoas que estivessem ligadas por afinidade à sua casa. Bastava que ela recebesse na sua casa e colocasse o fio escarlata na janela para que todos que estivessem naquele ambiente fossem o quê? Salvos, preservados pela promessa de Deus. E é dessa forma que acontece na nossa vida hoje. Nós viemos ao Senhor, afirmamos aliança com Ele, Ele assegura que não apenas nós seremos salvos, mas que toda a nossa parentela, toda a nossa família, toda a nossa casa será salva. Todos serão salvos. Amém? É a promessa de Deus, a promessa da boca de Deus. E a promessa que sai da boca dele não volta vazia. É claro que existe algo que nós devemos fazer. Nós devemos orar pelos nossos entes queridos. Nós devemos clamar sobre o sangue de Jesus. Nós devemos clamar para que Deus celebre essa aliança com eles, coloque no coração deles as leis, os mandamentos, para que eles estejam obedecendo de livre coração, de inteiro coração, e à medida que nós estivermos orando por toda a nossa parentela, Deus vai atuar, vai agir e vai trazer cada um à sua presença, e vai fazer com que cada um dos nossos amados estejam também celebrando esta aliança e recebendo todos os benefícios decorrentes dela. Amém? É justamente assim que funciona. Nós somos alcançados, então se permanecemos no mundo, a nossa tarefa é alcançar outros. É por isso que eu sempre tenho dito para vocês, à medida que você ouve esta palavra, você vai tomando posse, você vai buscando aprender mais, você vai buscando conhecer melhor aquilo que a palavra de Deus declara, e à medida que você vai fazendo isso, compartilha com outros. Quando você entrar para assistir essa live de novo, assista sim, mas clique lá em convidar e fique convidando pessoas. Você pode pregar a palavra para 20, para 30, para 40 pessoas todos os dias, sem sair da sua casa, aproveitando esse tempo de recolhimento, de isolamento e anunciando a palavra de Deus grandemente a todos os seus conhecidos e não conhecidos. Por quê? Porque o semeador, quando sai para semear a palavra, ele vai lançando a semente. Vai lançar 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000. Ele não sabe quais sementes vão frutificar. Mas quanto mais sementes ele lançar na terra, mais chance, mais probabilidade, várias delas terão de nascer, de brotar, de germinar, de dar fruto. Amém? Então é o desafio que eu tenho deixado com vocês e que quero deixar todo o tempo com você. Quando você retornar ao vídeo para assistir, seja hoje ou qualquer outro dia, faça isso. Clique lá em compartilhar, convide pessoas e Deus vai usar você extraordinariamente para fazer com que a palavra dele chegue aos lugares mais remotos da terra. Conforme Jesus disse, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Muito bem. Eu quero ler com você agora Isaías 59, versículo 21. Esse texto é extraordinário quando fala da qualidade, das características da aliança que o Pai celebra conosco. Quanto a mim, diz Deus, esta é a minha aliança contigo, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Olha que coisa extraordinária. É por isso que você vai ver mais adiante quantas e quantas gerações nossas podem ser abençoadas através da nossa decisão de firmar aliança com o Senhor hoje, de obedecermos a Ele hoje, de sermos fiéis a Ele hoje, de vivermos para a glória dEle hoje. Nós tomamos a decisão hoje e a nossa descendência é beneficiada por inúmeras gerações. Nós vamos ver o texto que fala sobre isso mais no finalzinho do nosso estudo. Tudo bem?
mas por enquanto guarde essas palavras no seu coração, que nós vamos retornar a elas daqui a pouco. Mas nota bem, você percebe que à medida que eu creio, então eu tenho assegurado a salvação de toda a minha casa, toda a minha parentela. E como que isso acontece? Aquilo que Deus colocou dentro do meu coração e que eu declaro com a minha boca, não se aparte do meu coração e nem da minha boca. Mas não é só de mim, não. Não se apartará da boca e do coração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, por sucessivas gerações. Amém? Então esta é a parte que cabe a cada um de nós como filhos de Deus. Amém? Eu quero ler com você ainda duas passagens no livro de Salmos, no 112, de 1 a 3, e depois no 144. Aqui no 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quando diz sua justiça permanece para sempre, ela não cobre apenas a minha vida. Ela cobre a minha vida e a vida da minha descendência. Amém? Vamos ler ainda o 144, 12 a 15, quando vai trazer outros benefícios desta aliança que temos firmado com o Senhor. Diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, belas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transborde os nossos celeiros, cheios de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja roturo nem mau sucesso, não haja gritos de lamento nas nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Muito bem, o Pai, Deus, conforme diz lá em Timóteo 2, do versículo 1 até o 4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos os homens conheçam a aliança que ele quer estabelecer com o ser humano, firmado no sangue de Jesus, e entrem firmemente nesta aliança, para que possam ser o quê? Abençoados com todas estas bênçãos, com proteção, com prosperidade, segurança e principalmente vida eterna, eternidade com o Senhor, nos tornarmos cidadãos dos céus, nossa aliança permanecer com o Senhor nesta vida e na eternidade. Esse é o desejo de Deus. Agora, Deus já preparou tudo que é necessário para que isso aconteça, mas cada ser humano tem que se posicionar perante esta proposta de Deus. É como Josué fala ali no seu livro, no final, quando ele está se despedindo do povo, capítulo 24, versículo 15, ele declara o quê? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses da além do Eufrates, aos quais serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que vocês tomem a decisão, mas a minha já está tomada. E a minha decisão envolve a minha pessoa e toda a minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Então essa é a proposta de Deus para cada um de nós. Mas cada ser humano tem que se posicionar perante essa proposta. Tem que crer com o coração e declarar com os seus lábios. Aí, à medida que ele crê e declara isso, o próprio Deus que liberou a palavra faz com que ela aconteça, com que ela se consolide, com que ela se concretize na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos ainda fazer a leitura em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9.
Glória a Deus. Olha só o que diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bem. Estas palavras que foram ordenadas, que o Pai escreveu dentro de nós, elas estarão dentro de nós. Agora, cabe a nós estarmos inculcando, colocando na mente e no coração dos nossos filhos, da nossa descendência, cada uma dessas palavras. Em que momento? Todo momento. Deitando, andando, levantando. Em todo tempo, devemos estar transmitindo à nossa descendência, aos nossos filhos, as palavras que o Senhor nos ordenou. Por quê? Porque é através destas palavras que eles serão solidificados, firmados na verdade, e todas as promessas de Deus poderão se concretizar na vida de nossa descendência. Existem muitos textos em Provérbios que eu quero mencionar para você, nós vamos fazer leitura, mas eu só quero mencionar alguns que falam o seguinte, que a bênção do Senhor habita na casa do justo, mas a maldição do Senhor habita na casa do perverso. E diz também em Provérbios 12, versículo 7, que os ímpios serão derribados e já não são, ou seja, não existirão mais, mas a casa do justo permanecerá. Por que a casa do justo permanecerá? Porque o justo procurou examinar a palavra de Deus e procurou obedecer a palavra de Deus. Ele firmou um compromisso de obediência para com o Criador. E a palavra de Deus declara que aquele que cava fundo, que busca fundo, que vai e que conhece, que procura conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. De tal forma que quando vem as tempestades, vem os abalos, vem todas aquelas situações contra a construção que fizemos, ela não se abala, ela permanece firme, permanece inabalável. Por quê? Porque está firmada sobre a rocha. Mas aquele que não faz o que está escrito aqui, não coloca no coração a palavra do Senhor, não anuncia, não passa, não transmite a palavra à sua descendência, é como aquele que edificou a casa sobre a areia. As primeiras dificuldades que vêm, derrubam a casa e a ruína dela é muito grande. Então, nós devemos nos posicionar como reis e sacerdotes que somos, ministrando a palavra de Deus sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa descendência. E aí então, a palavra de Deus será fiel sobre a nossa vida. Amém? É necessário também que a semelhança do filho de Eliezer, né? Do filho do sacerdote, do sumo sacerdote, que foi, quando Arão morreu, passou, né, o sacerdócio para Eleazar, e Eleazar então tinha um filho, né? E esse filho, uma certa vez, ele tomou uma atitude drástica com o pecado que estava assolando no meio do arraial do povo de Israel. Está lá em Números, Números 25, versículo 12 e 13, e declara o quê? Que ele tomou uma atitude para eliminar o mal do meio de Israel. E aí, depois que tomou aquela atitude, Deus declarou para Moisés o quê? Que ele teria a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Por isso, ele teria a aliança do sacerdócio. O sacerdócio permaneceria com ele. E você vai perceber que o contrário também aconteceu. Ele tinha o sacerdócio,
Mas como ele permitiu que os filhos dele desonrassem a Deus, desobedecessem a palavra, desprezassem o sacrifício que devia ser oferecido a Deus, e quisessem infringir as normas estabelecidas para o sacrifício, ele viu e não corrigiu, não tomou providência. Então não apenas ele perdeu o sacerdócio, como perdeu os filhos e viu toda a sua descendência perecendo. Então é por isso que nós temos realmente que tomar posição como aquela que Josué tomou. Eu não sei o que vocês vão fazer. Façam o que acharem melhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa escolha está feita, é essa escolha. Amém? Por outro lado, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 2 e 3, fala uma coisa muito, muito interessante. Diz assim o texto: o Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, com todos os que hoje aqui estamos vivos. A aliança do Senhor é para os vivos. A aliança com o Senhor é coisa que os vivos devem celebrar enquanto estão aqui. Hoje é o dia aceitável. A palavra de Deus sempre declara o seguinte: nós não temos o amanhã à nossa disposição, nós só temos hoje. E hoje é dia de voltarmos para Deus, de nos unirmos com Ele e de firmarmos, de entrarmos em aliança com Ele. Hoje é dia. Amanhã, não. Amanhã não sabemos se estaremos aqui. Amanhã não sabemos se Jesus já terá voltado para nos buscar. Amanhã não sabemos quantos de nós teremos partido para a eternidade. Hoje estamos aqui, então hoje é o dia. Todos os que hoje aqui estamos vivos, a aliança do Senhor é para nós. Então é para mim, é para você que está ouvindo, é para todos aqueles que ouvirão esta mensagem. A aliança do Senhor é para nós. Enquanto essa palavra for ouvida e ela entrar nos nossos ouvidos e atingir o nosso coração, é momento de firmarmos a aliança com o Senhor. Quando cessar a vida do homem na terra, acabou a chance de aliança de Deus com ele. Se ele fez aliança em vida, amém, está aliado por toda a eternidade. Se não fez, não existe mais nada a fazer. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem à região do silêncio, diz a palavra. Amém? Tudo quanto vier a mão para fazer, conforme diz a palavra, devemos fazer hoje. Amanhã não nos pertence. Amém? Eu quero agora fazer leitura em Deuteronômio 7, versículos 7 a 9, que é onde está justamente aquela palavra que eu disse para você, né? Que nós devemos retornar a ela. Olha só que coisa tremenda diz aqui. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Eu pergunto para você, quantas de nossas gerações poderão ser beneficiadas com nossa decisão de viver e de andar em aliança com o Senhor? Até 1000 gerações. É mais do que suficiente para salvar toda a descendência que podemos formar debaixo deste sol. Com certeza. Amém? Então Deus promete que aquilo que firmamos com Ele hoje servirá de bênção sobre a nossa descendência até 1000 gerações. Se fizermos o quê? Se o amarmos e se guardarmos os seus mandamentos. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que declaram que debaixo da graça não é necessário guardar mandamentos. E isso é falso, é mentiroso. Porque Jesus Cristo falou em João, no livro de João,
Ele disse assim, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, a responsabilidade de cumprir os mandamentos, guardar os mandamentos, permanece e permanecerá até o fim. Amém? Jesus também falou o quê? Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, como a palavra de Deus diz que nós provamos o nosso amor pelo Senhor, guardando os seus mandamentos. É justamente reconhecendo que nos cabe obedecer, que nos cabe guardar cada palavra que saiu da boca de Deus, que permanecemos na aliança com Ele. E recebemos os benefícios da aliança dele. Proteção, prosperidade, saúde, tudo que nós desejamos experimentar na nossa vida. E principalmente a vida eterna. É por isso que Jesus declarou o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, aquela palavra que foi dada lá no Velho Testamento, Eclesiastes, que é um texto assim que resume tudo aquilo que tem escrito na palavra de Deus, é verdade fundamental e real. Não muda, não se altera. É necessário cumprir os mandamentos do Senhor, para que Ele esteja aliado conosco e assim permaneça por toda a eternidade em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero mencionar para você diz assim, a suma do que se tem dito é, honra a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Foi o dever de Jesus e nos cabe seguir o exemplo de Jesus. Nos cabe andar como ele andou, falar como ele falou, pensar como ele pensou, agir como ele agiu, conforme João diz na primeira carta de João 2, versículo 6, quem diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? E para você que conseguiu compreender isso, conseguiu entender isso, eu quero convidar para estarmos aqui, nesse momento, fazendo a nossa confissão desta 7ª coluna da maquete de Deus. Amém? Eu vou, conforme nas ministrações anteriores, fazer pausadamente, dar um tempo para que você possa repetir a confissão, tá bom? Para que realmente... Mas não fique só no conteúdo dessa live. Ouça outras vezes. Ore sobre cada palavra que você ouviu. Faça a confissão. De tal forma que essas coisas, essas verdades que você está aprendendo, se tornem parte de sua vida. Que se tornem verdades interiores de cada um de nós. Que esteja habitando ricamente em nós a palavra de Deus, para que em tempo algum nos afastemos dele, conforme é o seu desejo e conforme o desejo de todo aquele que entra em aliança com o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Declare assim. Que o Pai estabeleceu comigo e com a minha família nova aliança, firmada no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que se manifestou para tirar o pecado do mundo pelo sacrifício de si mesmo. Por esta nova, perfeita, eterna e imutável aliança, a palavra de Deus me assegura que toda a minha casa será salva e que estamos livres de toda maldição.
na autoridade suprema do nome de Jesus e na cobertura do seu sangue, eu desfaço todo vínculo, todo pacto, toda sociedade com o império das trevas, feitos pelos meus antepassados, até a terceira e quarta gerações. Rejeito, portanto, da minha vida e do meu lar, toda maldição hereditária, vícios, doenças, miséria, suicídios, depravações, perturbações nervosas e mentais, ligações com demônios, macumbaria, feitiçaria, idolatria e espiritismo. Confesso que eu e a minha família viveremos na proteção, segurança e prosperidade do Pai para a sua glória, não só no tempo presente, mas se estendendo sobre toda a minha descendência até 1000 gerações. Aleluia. Graças a Deus. Que a palavra do Senhor, a poderosa, inerrante, infalível, eterna, palavra de Deus se cumpra na nossa vida em todo o tempo, em nome de Jesus. E que você, que esteve conosco durante esse período, seja realmente iluminado, tenha o seu entendimento iluminado pela verdade, e que possamos permanecer na verdade até a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, em nome de quem nos declaramos esta palavra. Amém. Amém. Graças